Saudação especial a você, seja bem-vindo. Está começando aqui no canal 21 da TV Brusque, o bate-papo com David Júnior, nessa sexta-feira. Muito obrigado pela sua audiência que está sempre aí ligado com a gente aqui pela TV Brusque ou pelas redes sociais. Os nossos convidados do nosso bate-papo hoje aqui na TV Brusque e nas redes sociais, o padre Diomar, que está aqui já ao meu lado, da Igreja Católica aqui do centro, a paróquia São Luís Gonzaga. Ao lado aqui do padre Diomar, o pastor Cláudio, também da Igreja Luterana aqui do município de Brusque. A gente vai trazer no bate-papo de hoje, convidamos os dois aqui, no qual a gente agradece pela presença de ambos aqui na TV Brusque, para falar um pouco desse momento, né, que ainda o Brasil e o mundo atravessam, que é a pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, e no momento até que a gente imaginava que tudo já estaria bem estabilizado, continua alguns casos surgindo, e a preocupação sempre de manter a saúde das pessoas, mas com a realização aí também da fé cristã, a gente sempre tenta, nesse momento, perceber que as coisas ainda podem seguirem juntas, né? Tanto a segurança da questão de saúde, vigilância sanitária, como também a fé cristã. Então, o bate-papo de hoje é em cima desse tema, né? Essa pandemia, mas como as igrejas têm, nesse momento, se comportado e levado a sua mensagem junto aos fiéis. O Padre Diomar está aqui ao meu lado, já está até com o microfone na mão. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado, Davis, né? Uma satisfação poder estar aqui, né, junto com o pastor, nesta comunhão de igrejas também, acreditando de que a fé é um elemento importante, né, para o nosso povo, também nesse momento que estamos vivendo de pandemia. Já como é que o senhor já está com o microfone aqui, daqui a pouco o pastor Cláudio também se manifesta, mas como é que a Igreja Católica, especialmente aqui em Brusque, padre, tem que se comportado com essa situação da pandemia? Nós temos sido bastante obedientes às orientações do governo do Estado e também da arquidiocese, o nosso arcebispo, né, que dá as orientações para toda a arquidiocese. Então, lá no dia 17 de março, quando foi pedido para fechar as igrejas, né, para promover todo o isolamento, né, naquele primeiro momento bastante limitado as situações, nós cumprimos e para isso começamos a desenvolver todo um trabalho da Pastoral da Comunicação para manter, né, esse contato com o nosso povo. E depois, quando no dia 21 de abril foi autorizada a retomada gradual, né, das celebrações, apenas, não das outras atividades, nós também, né, em contato sempre com a Polícia Militar, elaboramos o nosso protocolo, né, as nossas organizações internas na Igreja Matriz. No primeiro mês, nós realizamos as celebrações somente na Igreja Matriz, e agora, no final de maio, durante esse mês de junho, então nós estendemos para, né, quase todas as comunidades da nossa paróquia a possibilidade das celebrações, claro, cumprindo, né, todos esses requisitos de distanciamento, a capacidade máxima de 30%, álcool em gel, né, as máscaras. Não colocamos nas nossas atividades, né, nas leituras, as outras ações da liturgia, as pessoas do grupo de risco. Enfim, né, tentamos seguir esse protocolo de maneira bem perfeccionista para cuidar das pessoas que vão lá e também, né, para cuidar dos padres, né, até porque nós temos 3 padres idosos na nossa paróquia. Distribuição da comunhão também, de forma protocolar, né, algumas alterações, mas está acontecendo. Isso, né? Continuamos, né, celebrando a Santa Missa de maneira, né, comum, como sempre fazemos, reorganizamos algumas coisas, né? Nós não temos a função, por exemplo, dos coroinhas que ajudavam na celebração, tudo é o padre que realiza. Na hora, né, que o fiel entra na igreja, ele vai para o seu local, senta ali, determinado, e ali permanece a celebração toda, né? Não há o momento da coleta, né, da oferta. Na hora da comunhão, ele permanece ali de pé e, né, o padre, o ministro vai ao seu encontro para levar a comunhão, justamente para garantir que a hora que a pessoa entrou na igreja, ela tem o seu local, terminou a celebração, ela se retira e nós aí temos todo um trabalho, né, de limpeza, desinfecção, que é também o protocolo que nós adotamos. Ok, pastor Cláudio, por favor. Eu vou introduzir também o pastor Cláudio aqui nesse bate-papo. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença do senhor aí, representando a comunidade evangélica luterana aqui do município de Brusque e também fazendo, na sua abertura, essa avaliação, né, de como a igreja luterana tem se comportado. Vamos falar aqui um pouco mais de Brusque nessa pandemia toda. Seja bem-vindo.
Obrigado, Davis. É um prazer poder participar desse bate-papo e estar em contato também com os seus telespectadores. A Igreja Luterana também seguiu todo o protocolo que foi nos determinado pelo governo. E logo quando do início da pandemia, nós encerramos as atividades presenciais e tivemos então que pensar rapidamente como continuar alimentando o rebanho a partir de novos meios de comunicação. Nós já tínhamos sempre, todos os domingos de manhã, às 9 horas, a transmissão do culto pela Rádio Cidade, e a partir desse momento a gente praticamente ficou só com esse canal. Mas em seguida nós também seguimos a orientação que nos veio do nosso sínodo, do Sínodo do Vale do Itajaí, das nossas lideranças a partir da presidência e dos pastores sinodais, que nos orientaram de como proceder a partir desse momento em que nossas igrejas estão sem atividade presencial. Num primeiro momento, nós gravamos pequenos vídeos de 2, 3 minutos, animando a comunidade, orientando-as também para permanecerem no isolamento, cuidarem da saúde e preservarem a vida. Até achávamos que isso ia passar logo. Num primeiro momento, até muitas pessoas, como nós também, nem estávamos acreditando que isso pudesse ser verdade. E nos demos conta de que realmente a coisa estava muito séria e com muitos casos, embora que aqui não próximo da gente, mas ao redor do mundo, as notícias não estavam sendo fabricadas, mas realmente era uma realidade. Então, como nós somos 3 paróquias aqui em Brusque, a paróquia do centro é Bom Pastor, nós temos a outra paróquia com sede na Bateias, a paróquia Martim Lutero, e da outra está no Paquetá, paróquia Unidos em Cristo, e nós somos 6 ministros em atividade, mais um diácono que está em São João Batista. Então nós decidimos fazer um rodízio de gravação de cultos para serem transmitidos pelo YouTube. Então são cultos editados, eles não são ao vivo, todos os domingos à noite e todas as quartas-feiras, sempre no horário das 19 horas. E assim também o culto passado pela rádio também é editado, gravado, e fizemos em rodízio. Okay. Então a cada semana nós temos outros 2 ministros, 2 pastores, pastoras ou diácono, celebrando este culto. E tem sido um meio muito eficiente de chegarmos ao encontro das pessoas, embora eu tenho o sentimento, assim como os meus colegas também, de que é uma coisa ainda muito nova para nós e muito difícil de a gente conseguir dimensionar até onde nós estamos sendo eficientes ou não. Então estamos nos virando dessa forma, por enquanto, né? Cultos presenciais, mesmo que o governo já liberou, as autoridades da nossa igreja, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, não nos autorizaram. Sim. Embora que agora, a partir de julho, gradativamente nós vamos poder voltar. Aqui na nossa união paroquial, em Brusque, nós decidimos que provavelmente a partir da meados de julho, nós vamos gradativamente voltar e vamos ter que ter todo um procedimento aí, como o padre já falou, os protocolos, e para ver como é que nós vamos fazer isso acontecer. Ok. Padre Diomar, deixa eu perguntar uma outra situação para o senhor, já voltamos de novo com o pastor Cláudio. Nessa abertura, novamente, da igreja e das capelas, como é que tem sido a posição das pessoas, no sentido de estar comparecendo, estão entendendo? O que o senhor tem visto nessa situação também, padre? Como a Igreja Luterana, né, nós, desde que começou a pandemia, investimos também em toda essa área de comunicação, as transmissões, que no nosso caso são ao vivo e depois, né, permanecem gravadas, né, inclusive com a parceria da TV Brusque, né, que nos ajuda. Então, nós continuamos, né, mantendo essas transmissões,
porque nós estamos em tempo de isolamento e a motivação principal é que se fique em casa, né? E nós sempre reforçamos isso. E atualmente, no contexto que nós estamos vivendo, mais ainda, né, que as pessoas procurem ficar em casa. Também porque, né, na igreja não só, né, idosos, mas há uma grande parcela de idosos que participam das nossas celebrações e essas nem são recomendadas que venham à igreja, né, nesse período. Então nós mantemos as transmissões e, né, temos as missas presenciais que têm ido bastante bem tranquila, né? Nós temos uma equipe de acolhida que orienta, que exige, né, o passar álcool, a máscara, né? Claro, sempre tem um outro que às vezes cria um pouco mais de dificuldade com relação a isso, mas essa equipe tem sido muito acolhedora e atenta à realidade, ao número que nós podemos permitir que se entre, né? Então tem ido de maneira muito serena essa organização, salvo raras, né, situações. A dificuldade que às vezes nós temos encontrado na igreja matriz, sobretudo no domingo à noite, é que algumas celebrações elas estão vindo mais pessoas do que nós permitimos, né? Que são 180 o limite, e aí, claro, elas não entram na igreja, elas têm que voltar para casa, o que da nossa parte é triste e constrangedor, né? Mas é uma responsabilidade que nós temos, tanto com essa pessoa que já, né, chegou ali e não pode entrar, como daquelas 180 que já estão dentro da igreja, né? Então, por isso a gente pede também a compreensão, se acontecer de chegar ali e não for possível entrar, né, que procure através das redes sociais rezar conosco. Graças a Deus, né, na cidade de Brusque há muitas missas, não só na nossa paróquia, mas em outras, em tantos horários diversificados, né? Então, a gente sabe que algumas comunidades têm menos presença das pessoas, né, e talvez possam acolher essas que na limitação que nós temos abaixo de 30% por causa do distanciamento, não podemos acolher na igreja. Ok. Pastor Cláudio, ainda nesse primeiro bloco, queria ouvir do senhor também, nessa linha da pandemia, nessa linha do distanciamento social, do isolamento, de conscientizar as pessoas, né, de que se cuidem da questão de saúde, em meio a toda essa situação, mas que tem que manter a fé, tem que manter aquela situação de sempre estar comparecendo às missas, aos cultos, né, no caso da Igreja Luterana. Como é que se trabalha nesse momento, né, que apenas com redes sociais, essa dificuldade, a gente tem que se reinventar, né, pastor? Como é que os luteranos têm feito nessa parte aí? É desafiador, essa é uma situação atípica, nova. Nós nunca passamos por uma realidade dessas e a palavra é correta, nós tivemos que nos reinventar e reinventando todos os dias que estão passando. Cada semana nós conseguimos entender, olha, tem uma possibilidade nova para fazer. Então, naquele primeiro momento nós gravávamos aqueles videozinhos curtos, isso nós paramos de fazer, saturou. Existem muitas coisas que começam a cansar também. E nós estamos aprendendo a fazer essa comunicação, porque a atividade da Igreja Luterana ela é uma atividade presencial e nós não tínhamos essa experiência de televisão, embora que nós temos bastante experiência em rádio, mas não de televisão. Então isso foi tudo muito rápido para nós e estamos aprendendo. Questão de fazer as filmagens, as transmissões, os cultos normalmente tem a duração de 1 hora, mas num culto transmitido pelo vídeo ele não pode ser de 1 hora, é cansativo, né? Então nós estamos aprendendo também a resumir a nossa liturgia, a nossa pregação. A pregação inclusive é um grande desafio. A homilia que tu fazes no púlpito com a comunidade presente é uma coisa. A homilia que faz gravada, sem público, imaginando que eles estarão nos assistindo, é muito, muito difícil também, né? Fomos aprendendo isso. Mas eu creio, Davis, que isso é uma situação temporária. Vai passar. Sim. Muitas coisas nós vamos aprender com isso, coisas que talvez vão ficar e outras que vão ter que desaparecer. Porque ir na contramão
o isolamento social está na contramão do que é ser cristão. Sim. Que a essência do cristianismo é a comunhão. Tanto é que participar da Eucaristia é um ato de comunhão. Uhum. E como nós vamos fazer a Eucaristia, como nós vamos participar do corpo de Cristo em isolamento? Uhum. Isso por isso que a gente diz isso é temporário. Uhum. Então nós estamos tentando chegar ao encontro das pessoas com as mídias disponíveis, com mensagens, os cultos gravados, música também, né? Também é um bom recurso que tem ajudado a minimizar essa saudade de voltar para o culto, para a igreja. Com certeza. Nós vamos fazer um intervalo comercial. Você que de repente ligou agora na TV Brusque, nós estamos nesse bate-papo de hoje com o Padre Diomar, aqui ao meu lado, no lado do Padre Diomar, o Pastor Cláudio, Igreja Católica, a Igreja Luterana, falando um pouco dessa pandemia. Fique ligado, a gente vai no intervalo comercial que é rápido e depois a gente vai voltar também abordando a questão das catequeses, né, que daí envolve as crianças, né, que também nesse momento em função da pandemia, igual às escolas, também foram suspensas as aulas presenciais. Então a gente vai no intervalo comercial, já volta, fique ligado aqui no nosso bate-papo na TV Brusque. Voltamos aqui no bate-papo com Dave Júnior, pelo canal 21 da TV Brusque. Você está nos acompanhando todas as sextas-feiras num novo programa, com novos personagens, novas entrevistas e novos assuntos nesse bate-papo. Hoje, Padre Diomar, da Igreja Católica aqui do centro, da Paróquia São Luís Gonzaga, e o Pastor Cláudio, da Igreja Luterana aqui do município de Brusque, são os nossos convidados de hoje. Como eu anunciei no fechamento do nosso bloco anterior, o Pastor Cláudio, que já está inclusive aí com o microfone, também foi suspenso a questão das crianças junto à situação de catequese ou iniciação da vida cristã, como o pessoal conhece também aí. Não pode ter o aglomero das crianças, naturalmente isso também, na comunidade luterana também foi revisto isso, e de momento como é que anda essa situação assim, ô pastor? Nós temos o grupo de catequese que nós denominamos de ensino confirmatório, é a preparação para a confirmação, e nós temos aí várias turmas, tanto do primeiro ano como do segundo ano, que são 2 anos, e nesse momento nós também tivemos que parar tudo e estamos em contato, criamos um grupo no WhatsApp, onde então nós estamos passando algumas questões para eles, estamos em contato, conversando com eles sobre os temas que nós estaríamos abordando se fosse presencial. Estamos também passando vídeos para que eles assistam, vídeos curtos, são séries, para que eles possam, a partir desses vídeos, fazer uma interpretação e responder os questionamentos. Então tem sido bastante limitado com a forma de poder chegar ao encontro deles. Mas estamos tentando aproximá-los, mantê-los próximos da igreja também, a partir dos vídeos dos cultos, onde também eles precisam prestar atenção para tirar uma frase da homilia ou alguma questão que tanto o pastor Edelcio e eu, que estamos acompanhando os nossos adolescentes, fazemos para que eles estejam conectados conosco. Normalmente essa formatura, essa questão, era feita em que mês do ano a consagração deles? A celebração da confirmação na Igreja Luterana sempre acontece no segundo domingo de novembro. E a gente pretende confirmá-los. Dependendo, talvez vai ter esse ano. Sim, independente de como nós conseguimos administrar os conteúdos. Okay. Eles vão ser confirmados. Essa é a grande esperança. Sim. Queira Deus que a pandemia não exista mais em novembro, né? Mas até lá, claro, com alguns prejuízos, né, que vão ficar, infelizmente, é um ano que veio com vírus, né? Deveria ser deletado, mas vamos fazer o quê? Estamos nessa realidade, estamos nos virando como podemos.
Padre Diomar, por favor, na mesma linha que eu coloquei para o pastor Cláudio agora, na comunidade católica, questão de catequese, crisma, como tem sido essa parte aí? Então, da mesma forma, né, que a Igreja Luterana, nós paramos todas as atividades, né, de todas as pastorais, todos os encontros, retiros que nós tínhamos, em todas as suas áreas, né, especificamente da parte da iniciação à vida cristã, como nós chamamos hoje a catequese, né. Nós tínhamos um grupo que estava se preparando para receber a primeira comunhão agora depois da Páscoa e a crisma no final de maio, e há um outro grupo se preparando para receber a crisma no final de outubro. Então, os que estão preparados, nós não tivemos a oportunidade de fazer as celebrações ainda, e assim deveremos fazer, né? A orientação da CNBB, né, considerando cada realidade, cada estado, é que se for fazer, que se faça em pequenos grupos, né, que não crie aglomeração, né, uma celebração significativa, mas priorizando, né, esse aspecto da fé. Mas, em princípio, isso não está nada programado, né, até por causa desse novo contexto que nós começamos a viver agora. Fato é que cada catequista, né, junto com a coordenação que nós temos e a assessoria da catequese, tem tentado trabalhar com os pais, com as crianças, os adolescentes, na continuidade, né, do processo de evangelização. Como disse o pastor também, né, da nossa parte há um prejuízo, mas como se trata de fé, nós também acreditamos, né, no Espírito Santo e nos frutos de que essa catequese possa produzir, né, e temos tentado alimentar essa ideia de que também os pais são responsáveis pela educação integral dos seus filhos, né? Então, também a dimensão da fé, parte, né, da vida da família, né, ajudar, promover, incentivar, né, e orientar. E esse tempo nós temos pedido ajuda, né, específica deles para conseguir assim realizar. Nessa linha, Padre Diomar, aproveitando que o senhor está aqui com o microfone ainda, casamentos, batizados, nessa linha também, como é que a Igreja Católica, especialmente aqui em Brusque, tem que se portar? A orientação que nós temos recebido é que não se façam, né, as catequeses de batismo, a preparação dos pais e padrinhos, pouco a pouco, de maneira personalizada ou pequeninos grupos, a catequese de matrimônio começa, né? Nós estamos tentando retomar gradualmente essa única atividade. As celebrações de batizado nós não temos ainda, né, porque envolve, né, criança que é de grupo de risco, às vezes, né, as mães que estão aí, né, pós-parto, no processo, dependendo da situação, os avós já têm uma idade também que estão no grupo de risco, né? Então, há uma série de situações, né, e há um contato muito próximo do padre com a criança que vai ser batizada. Então, não está autorizado, né, pela arquidiocese a celebração de batizado, e nós temos respeitado muito isso. Com relação à celebração de matrimônio, até é permitido, né? Primeiro porque não há um contato direto entre o padre e os noivos, né? Celebração são eles quem realizam, mas as orientações elas têm que estar nesse contexto, né, de todo o protocolo que nós temos, distanciamento, né, das pessoas que vêm à celebração e outras tantas situações. E a celebração do casamento está muito associada à festa do casamento, né? E aí há uma outra orientação, né, sanitária dos clubes, dos eventos. Então, nós não tivemos nenhuma celebração, né, de matrimônio até então, considerando esses dois aspectos, da igreja, né, com as suas orientações, e depois da festividade externa. Obrigado, Padre Diomar. Pastor Cláudio, por gentileza, essas informações também, né, que é interessante a gente trazer também para a comunidade, da parte de batismo, casamentos, lá na comunidade luterana. Começando pelos casamentos, estamos na mesma situação que a Igreja Católica, poderíamos até realizar, mas espontaneamente os casais que estavam inscritos para receberem a bênção cancelaram. Prefere aguardar? Porque, por conta da festa, né? Tem esse detalhe. Então, muitos já remarcaram para o ano que vem, porque seria agora em maio, seria em junho, e assim, então, quanto a isso, está tudo tranquilo. Com relação aos batismos, nós também pedimos para que a comunidade aguardasse e aguarde até o retorno dos cultos, das atividades presenciais.
Se isso se prolongar muito tempo, e a gente está sendo questionado pelas famílias que gostariam de batizar os seus filhos, nós já temos uma orientação de que nós vamos poder também fazer batismos somente com a família. Celebramos esse momento, preparamos os pais para isso, né? Mas temos uma esperança de que gradativamente nós vamos estar voltando às atividades presenciais, então os batismos vão acontecer. E os demais grupos também estão todos sem atividades e provavelmente até o final do ano muita coisa não vai voltar. A única coisa que nós não podemos deixar de realizar são os sepultamentos. Os sepultamentos têm sido também um grande desafio. Nós temos encurtado o tempo da despedida, da encomendação, os ritos, todos eles mais condensados, para que nós não permaneçamos muito tempo no velório, na capela mortuária, depois do cemitério. Mas esses têm também sido poucos. Isso me surpreendeu esse ano. Embora que sempre vamos ter pessoas que vão falecer. Isso é uma coisa natural do ciclo da vida. Mas esse ano foram muito poucos, até esse momento. E nenhum caso de Covid-19. Não sepultamos nas nossas 3 paróquias. E eu ouso dizer, em todo o sínodo do Vale do Itajaí, com em torno de 100 mil luteranos, nós não temos um único caso de morte por Covid-19. É uma notícia boa nesse momento tão complicado que essa pandemia atacou tantas pessoas, né? E aqui em Brusque, graças a Deus, a gente se mantém com esses cuidados todos e esse número não chega a ser tão alarmante, né, como é em outros locais aí do Brasil e mundo afora. Nosso tempo está se esgotando, mas aproveitando então que o pastor Cláudio está com o microfone ali, a gente já vem também para o padre Diomar, mas pastor Cláudio, eu queria agradecer a presença do senhor, mas nesse momento eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, né, a toda a comunidade que nos acompanha. Hoje o assunto foi esse, pandemia versus a questão da fé que temos que manter, se reinventar. A igreja não pode parar, a igreja são as famílias também, cada um na sua casa, enfim. Mas deixasse a sua mensagem, né, que tudo isso, tenho certeza, vai passar, mas de que forma aí as pessoas podem estar acompanhando a gente. Muito bem. Eu gostaria de deixar como mensagem por parte da Igreja Luterana, a todos que estão nos acompanhando, de que de tempos em tempos a humanidade ela passa por situações semelhantes a essa. Não é o fim do mundo. Não é uma mensagem apocalíptica, que é a hora que nós precisamos para a nossa fé. Nós precisamos lembrar-nos de que Deus é Emanuel, é Deus conosco. E Ele mesmo disse, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Deus está conosco. Mesmo que nós passamos por situações bastante complicadas e difíceis, e até sem respostas, nós queremos nos consolar com aquela palavra do apóstolo Paulo, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então fiquemos firmes na fé, aguentemos com um pouco de paciência, isso vai passar e nós em seguida vamos retomar as nossas atividades e vamos continuar celebrando a vida com fé, gratidão e muita alegria. Obrigado, pastor Cláudio. Padre Diomar, agradeço a presença do senhor aqui também e, da mesma forma, peço ao senhor que também transmita uma mensagem ao nosso público aqui a respeito dessa pandemia e daqui a pouco, de repente, com tudo isso passando e nós retornamos uma vida comum e normal como sempre foi. Primeiro agradeço a oportunidade de partilhar a caminhada da Igreja Católica nesse período. Nós temos procurado da maneira como podemos estar muito perto do nosso povo, aproveitando dos meios que nos são permitidos, e à luz da palavra de Deus, que a gente continue encontrando esperança. Acho que é uma palavra significativa da fé cristã, viver a esperança, porque nós sabemos que Deus está conosco. Jesus mesmo disse, no mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. A última palavra sempre é a da vitória, é a da vida, que vence todos os desafios,
né? A morte e a ressurreição de Jesus é testemunha disso, de que por mais que exista escuridão, trevas, dificuldades, a vida sempre é mais importante do que tudo e ela sempre vence toda essa realidade. E que, né, essa certeza que vem da fé alimente a nossa esperança de que, fazendo a nossa parte, né, junto com o dom, a graça de Deus, nós consigamos, né, superar este momento. A graça de Deus nos acompanha cada dia, mas agora também é a nossa parte, a nossa responsabilidade de darmos essa cooperação para a graça de Deus a agir em nós, né? Cuidando de nós, cuidando da vida, né? A igreja sempre promoveu e defendeu a vida, vai ser assim. E se agora, né, é o momento de promover e cuidar a vida, estando mais em casa, né, respeitando as orientações, que a gente seja obediente a isso. Essa é uma outra palavra importante da vida da fé, né? A obediência a Deus e àqueles que Deus colocou para nos cuidar e nos governar. Padre Omar, obrigado pela presença aqui, agradeço também ao pastor Cláudio, né, que trouxeram nesse bate-papo algumas informações, esclarecimentos, que muitas pessoas também já têm conhecimento, mas é sempre bom também ouvi-lo, né, ouvir a opinião de vocês a respeito dessa situação que vivemos, estamos vivendo ainda dessa pandemia e a fé que a comunidade, que as famílias ainda têm bastante, em função de que logo, logo, tudo isso vai passar. Obrigado a você que nos acompanhou hoje nesse bate-papo com David Júnior, aqui no canal 21 da TV Brusque. A gente volta a se falar, com certeza, ou aqui também nas redes sociais. Grande abraço a todos.